Olá, queridos, a paz do Senhor. Vamos para o vídeo de hoje, nesse quadro de ditados populares ou provérbios. Com essa lição já somamos 4, no total. Essa é a 4ª lição sobre esse assunto de ditados populares ou provérbios. Para quem já conhece, sabe como funciona. Para quem não conhece, nós explicamos aqui a origem de um ditado popular e damos um exemplo bíblico para esse ditado, nos tempos de Jesus. Vamos lá então. Vocês já sabem, de qual ditado popular estamos falando, por causa do título desse vídeo. E aí nós temos aqui então essa imagem que, para quem não identificou ainda, seria um ferreiro dentro de sua oficina, trabalhando em algum projeto, em algum produto, algum material para que seja entregue para alguém. Então é um ferreiro, trabalha com ferro, E aqui nós temos do lado espetos de pau, de madeira. E com isso nós conseguimos iniciar essa lição de hoje, esse vídeo de hoje, trazendo esse ditado popular ou esse provérbio que seria: em casa de ferreiro, espeto é de pau. E vamos explicar agora e conhecer a origem desse provérbio ou desse ditado popular. Então, o provérbio casa de ferreiro, espeto de pau, ele tem origem na sabedoria popular e reflete uma contradição comum. Aquele que domina uma habilidade ou profissão muitas vezes não aplica em benefício próprio. Existem muitos casos assim. A metáfora sugere que um ferreiro, cuja profissão é moldar metais, paradoxalmente usa espetos de madeira em sua própria casa, enquanto fornece espetos de ferro para os outros. Isso também podemos dar outros exemplos, Por exemplo, um médico que um cardiologista, vamos colocar aqui, um cardiologista que fuma. Também tem essa, um exemplo parecido. Esse ditado tem paralelos em várias culturas, Em inglês, por exemplo, tem um provérbio semelhante. Eu não sei como que vai estar minha pronúncia em inglês aqui, não sei se está certo. The shoemakers, children go barefoot. Não sei se está correto. Se estiver errado, alguém, por favor, corrija a minha pronúncia. E isso quer dizer o quê? Os filhos do sapateiro andam descalços. Seria uma lástima, O sapateiro não abastecer, vamos dizer assim, a sua casa com sapatos. Em espanhol nós temos também um provérbio que diz: em casa del herrero, cuchillo de palo, que é a mesma coisa do provérbio que estamos tratando, A ideia central é sempre a mesma. Aqueles que deveriam ser os primeiros beneficiados por um determinado conhecimento ou habilidade, muitas vezes são os últimos a recebê-los ou não recebê-los. Também tem essa possibilidade também, Aí do lado nós vemos aí uma outra oficina com outro ferreiro trabalhando. E aqui também. E esse fenômeno pode ocorrer por várias razões, como falta de tempo, priorização dos clientes ou mesmo desatenção às próprias necessidades. O provérbio é aplicado em diversas situações do dia a dia, como professores que não ensinam seus próprios filhos, médicos que negligenciam sua própria saúde, foi o caso que eu falei, do cardiologista que fuma, ou mecânicos que têm carros em más condições. Acho que esse exemplo tem bastante por aí, viu? Agora, trazendo esse assunto para a Bíblia, e aí sim o assunto fica muito mais sério. Exemplo bíblico aqui onde esse provérbio pode ser aplicado é o caso dos filhos do sacerdote Eli, narrado no livro de 1 Samuel, do capítulo 2, versículos
12, nesse caso aqui, nessa página, até o versículo 17, mas temos aí até o versículo 36. Nesse conjunto de versículos, nós temos um título na Bíblia que diz o seguinte: os crimes, para você ver como é grave, né, como é profundo esse texto da Bíblia, esse caso de Eli e seus filhos, né, os crimes dos filhos de Eli. Então, a partir do versículo 12 diz o seguinte: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Já por aí já começa bem pesado. Não conheciam ao Senhor, nem o costume dos sacerdotes para com o povo. Porém, quando algum oferecia sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo o Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele dizia: não, agora a darás, e se não der, né, no caso, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. E aí, no versículo 22 até o 25, conta aqui a negligência de Eli, pai de Hofni e Finéias, né? Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Eli falando para os seus filhos, né? Porque ouço de todo esse povo os vossos maus feitos. Não, filhos meus, porque não é boa fama essa que ouço. Fazei transgredir o povo do Senhor, pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Ou seja, além deles, né, ter uma má fama por tudo que eles faziam, ainda assim eles não davam ouvido aos conselhos do pai. E pior do que isso, é o próprio pai, sabendo de tudo que os filhos faziam, ainda permitir que eles permanecessem no templo sendo sacerdotes. Aqui, o contexto histórico dessa passagem, né? Eli era sumo sacerdote e juiz em Israel, e um líder religioso responsável por zelar pelo culto ao Senhor e ensinar a lei ao povo. No entanto, seus próprios filhos Hofni e Finéias, que também eram sacerdotes, não seguiam os caminhos do Senhor, os caminhos do Pai, né? Não seguiam e faziam o que eles queriam, como queriam e quantas vezes e com quem eles queriam, né? E uma contradição referente ao provérbio, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Apesar de Eli ser um homem de Deus e um sacerdote respeitado, seus filhos se tornaram corruptos, gananciosos, profanos no exercício do sacerdócio. Em vez de servirem ao povo e a Deus com integridade, eles roubavam as ofertas, abusavam do poder e até se envolviam com imoralidade com mulheres que serviam na entrada do tabernáculo. Trazendo esse exemplo para hoje, seria como se os filhos de algum pastor
roubassem o dízimo da igreja, por exemplo, cesta básica para os irmãos, eles pegassem todo o mantimento e levassem para suas casas. Eu não vou dizer uma palavra mais forte, mas como se eles levassem mulheres para terem relações com ela dentro da igreja. Então seria basicamente isso, né, nos tempos de hoje. Em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 12, né, que a gente leu, descreve com severidade, né, que eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. A hipocrisia é evidente. O sacerdote que deveria ensinar e garantir o cumprimento da lei falhou dentro da sua própria casa, assim como o ferreiro que tem espetos de madeira. Eli não aplicou com eficácia sua liderança espiritual dentro da própria família. Isso é uma coisa muito grave, né? Mas tudo isso tem, né, consequências, né? Teve consequências. Mesmo repreendendo os filhos, Eli não tomou medidas drásticas para corrigi-los. Então, ou seja, pior do que os filhos dele cometerem tais feitos, né, contra o templo, contra Deus, Eli não tomou nenhuma ação para que isso parasse, para que corrigisse, né? Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 23 até 25, diz o seguinte: E disse-lhes: Por que fazei tais coisas? Porque ouço de todo o povo os vossos maus feitos. Não, filhos meus, porque não é boa fama essa que ouço. Fazei transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. E por isso Deus o responsabilizou. E como punição, Deus enviou um profeta para anunciar que a sua linhagem perderia o sacerdócio. Se ele tivesse feito alguma coisa, tivesse tirado eles do templo, tirado eles da posição de sacerdote, né, Deus com certeza colocaria outras pessoas em seus lugares e ele permaneceria ali na posição de sumo sacerdote, né, fazendo a vontade de Deus, fazendo o trabalho de Deus. E Hofni e Finéias, né, seria advertido ali, mas permaneceria dentro da sua família. Mas não. Então, como ele não fez nada para corrigir, para consertar, então teve consequências. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27 até o 29, diz o seguinte: E veio um homem de Deus a Eli, e disse-lhe: Assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas de Israel, meu povo? Por quê? Né? Por que ele permitiu que tudo isso acontecesse? Né? Aí na continuação, no versículo 30 até o 34, diz o seguinte: Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, ou seja, para sempre. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Só até aqui, eu sendo Eli, eu já temeria, nossa, muitíssimo. Mas tem continuação.
Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus em lugar de bem para com Israel. E nunca haverá velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu não desraigar do meu altar, né, no caso, será para te consumir os olhos e para entristecer a tua alma. Em toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a flor da idade. E isto te será por sinal: o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Hófni e a Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Gente, que coisa terrível, né? Um profeta chegar na tua casa sabendo que você foi negligente com a obra de Deus, permitindo que fizessem tais coisas no templo, né? E de repente soltar uma profecia dessa falando da tua casa, dos teus filhos. É triste, né? E continuando aqui no versículo 35 até o 36: e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que está no meu coração e na minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele por uma peça de prata ou um bocado de pão, e dirá: roga-me que seja empregado em algum ministério sacerdotal, para que tenha um pedaço de pão para comer. Ou seja, aqui ele já fala sobre Samuel, que ele iria levantar, né, um sacerdote fiel para que ele pudesse dar continuidade no trabalho que Eli e seus filhos não estavam dando conta. Então, nesse trecho, um homem de Deus traz uma mensagem profética a Eli, o sumo sacerdote. Deus o repreende severamente porque os seus filhos, Hófni e Finéias, estavam corrompendo o sacerdócio, e Eli não os disciplinou devidamente. E a profecia anuncia a queda de Eli, que perderia sua posição sacerdotal, a morte de seus filhos no mesmo dia como um sinal do juízo divino, a substituição da sua linhagem por um sacerdote fiel, Samuel, cumprindo posteriormente, né, com Samuel, e de forma mais ampla com o sacerdócio eterno de Cristo. E essa mensagem central é que Deus honra, né, aqueles que o honram e rejeita os que desprezam. Então aqui temos Hófni e Finéias, né, no caso o versículo que fala sobre a morte deles durante uma batalha contra os filisteus, lá em 1 Samuel, no capítulo 4 e versículo 11. E a arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Hófni e Finéias, morreram, os 2 no mesmo dia, conforme o profeta, né, disse para Eli. Esse versículo relata um momento trágico para Israel. Durante a batalha contra os filisteus, o povo de Israel levou a arca da aliança para o campo de guerra, acreditando que isso lhes garantiria a vitória. No entanto, devido ao pecado e corrupção do sacerdócio, especialmente dos filhos de Eli, Hófni e Finéias, Deus permitiu que os filisteus derrotassem Israel, matassem os 2 sacerdotes e capturassem a arca, sinalizando um grande juízo divino. E ao receber a notícia, Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu, né? Cumprindo também a profecia de que ele seria tirado do seu posto, só que com a morte também. Em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 18: e sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto à porta, e quebrou-se-lhe a cerviz, e morreu, porquanto o homem era já velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. Então Eli, que já era idoso,
e governava Israel há 40 anos, a sua morte simbolizava o fim de uma era marcada pela corrupção no sacerdócio, especialmente dos seus filhos Hofni e Finéias, e pela perda da presença de Deus entre o povo devido aos seus pecados. E a Arca da Aliança foi capturada pelos filisteus, um grande desastre para Israel. Então esse episódio bíblico ilustra perfeitamente o provérbio, pois Eli, um ferreiro espiritual, não conseguiu forjar bons sacerdotes dentro da sua própria casa, permitindo que seus filhos agissem como descrentes. Né? Aí eu deixei uma imagem para vocês aí como se esses dois caídos fossem os sacerdotes, né? E a arca de Deus tivesse sido levada pelos filisteus. Então esse é um exemplo desse provérbio. É muito pesado, né? Mas é um exemplo perfeito referente a esse provérbio sobre, infelizmente, sobre a negligência de um profissional, vamos dizer assim, né? Era uma pessoa que até fazia o serviço direito, mas foi negligente, foi conivente com o erro, com o crime, e por isso teve a sua consequência. Então muitas pessoas acabam pecando e permanecem em seus postos, permanecem na igreja, permanecem cantando, permanecem fazendo tudo, né? E, infelizmente isso acontece. Então, gente, o que você achou dessa lição? Pesado, né? Mas nós podemos aprender alguma coisa, né, dessa lição. Aprendemos, vamos dizer assim, o que não fazer, né? O que não fazer na nossa vida, para que a gente não receba de Deus punições. Porque mesmo que não aconteça hoje o que aconteceu a Eli e seus filhos, né, de uma forma tão trágica, mas não duvidem, a justiça divina sempre irá acontecer, só que de maneiras diferentes do que a gente vê, né, no Antigo Testamento. E se você que está assistindo, que chegou até aqui, né, quer aprender mais, quer saber mais sobre esse assunto de Eli, né, de Hofni e Finéias, e também de Samuel, que aqui a gente quase não falou dele, né, você pode entrar no grupo de WhatsApp. O link está no primeiro comentário fixado, tá? Eu vou deixar um link do grupo de WhatsApp para que você possa entrar lá e solicitar o PDF dessa lição e o PDF também do sermão referente a essa lição, referente à história, ao texto, né, de Eli, Hofni, Finéias e Samuel. Então é isso. Caso vocês queiram o PDF dessa lição e do sermão, é só entrar em contato com a gente pelo grupo de WhatsApp e o link está no primeiro comentário fixado, certo? Então, eu agradeço a todos vocês por permanecerem assistindo. Se vocês gostaram desse vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, né? Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com pessoas que você acha que estão precisando aprender um pouco mais sobre essa história. É só compartilhar, vai ajudar bastante, beleza? Então vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.